Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo dessa programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja sempre abençoado através desse programa. Nós estamos já nesse primeiro trimestre de 2024 e uma temática maravilhosa, né? O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? Então nós vamos poder aí desenvolver durante essas lições assuntos maravilhosos acerca da nossa rotina diária sobre igreja, né? E eu gostaria nós até de pedir desculpa a você que está no canal. Na primeira aula nossa, por motivos aí imprevistos, né, nós não podemos gravar ela, mas hoje nós vamos repassar ela rapidamente aqui com 2 pontos, né? Então só dando uma satisfação a você que está no nosso canal, mas nós vamos pensar um pouquinho sobre essa primeira lição e hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 2, mais propriamente, né? Que já eu darei até o título dela para vocês, né? Mas vamos também falar, antes de entrar no tópico, antes de entrar no sumário da lição, no escritor, né? Tá um pouco do currículo do escritor, gostaria de pedir a você que nos ajudasse, compartilhando essa programação, divulgando, convidando amigos para assistir, você superintendente, você professor, nos ajude com essa programação para que possamos alcançar o maior número de pessoas. E para comentar a lição de hoje, nós temos aqui 2 pessoas ilustres, né, que sempre estão comentando as lições e eu fico muito feliz em tê-los aqui nesse ano de 2024, junto, né? Ambos são comentaristas, mas também são apresentadores, né? Então isso é uma bênção. Pastor Fábio Tenório, paz do Senhor, Pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, Pastor Ebalcir, Presbítero Alan, um prazer poder retornar ao programa Escola Bíblica. Maravilha, mais uma vez dizendo que o Pastor Fábio Tenório ele está ali na De Suíça como dirigente daquela congregação, né? E é um companheirão. E Alan Batista, presbítero da igreja, coordenador geral da família no campo, a igreja aqui em São José dos Pinhais, né? E tem feito um trabalho de passagem maravilhoso e exemplar, né? Paz do Senhor, irmão Alan. Pastor você, Pastor Fábio, paz do Senhor, você, professor, esperamos mais uma vez ser útil à sua vida. É um prazer poder retornar à nossa aula aqui, ao qual nós podemos participar para contribuir com o conhecimento dos irmãos. Maravilha, glória a Jesus, né? Então, pensando nessa lição, no trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O sumário, nós teremos aí 13 lições ao longo, né? A primeira lição, a origem da igreja. A segunda lição, imagens bíblicas da igreja. A terceira lição, a natureza da igreja. A quarta lição, a igreja e o reino de Deus. Agora eu vou pedir ao Alan para fazer a das 5 a 8 aí para nós. Na lição de número 5, nós teremos a missão da Igreja de Cristo. A lição de número 6, igreja, organismo e organização. A 7ª lição, o ministério da igreja. E a 8ª lição, a disciplina na igreja. Da 9 até a 13, Pastor Fábio. Lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A lição 11, o culto da igreja cristã. A lição 12, o papel da pregação no culto. E a lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Muito bem, né? São aí as 13 lições para nós debruçarmos aí pensando nessa temática. A primeira lição que nós vamos comentar rapidamente, que é a origem da igreja, né? Que é a lição de número 1, porém antes pensar no comentarista, que é uma pessoa que nós temos muita estima por ele, que é o pastor José Gonçalves, né? Tá aqui inclusive na primeira lição ali na introdução, né? Vai dizer, ó, para tratar desses assuntos, né, sobre a igreja, contaremos com o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. É um escritor, vários materiais, né, Alan? Sim, sim. Aí, Fábio. Muito material escrito, um homem de Deus e
Vai ser um prazer poder trabalhar em cima do material. Uma recomendação para você, sempre tenha em mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, faça um esforço, quer seja ela digital, no meu caso tem as duas, mas eu gosto muito da física, né? Que a física, ela... E essa aqui pequenininha, tá, gente? Que é... essa aqui pequenininha, dá para anotar mais, né? Mas eu gosto da revista física. E tenha também o livro de apoio, né? Estive olhando já o livro de apoio e estudando para essas lições, mas um conteúdo muito bom. Realmente um livro de apoio de peso que o pastor José Gonçalves nos trouxe, né? Então a lição de número 1, como a gente falou, é a origem da igreja. Nessa lição ela foi descrita, pastor Fábio, presbítero Alan, sobre a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentou a igreja como criação divina, e também identificou a igreja como a comunidade dos salvos. Até estava olhando um pouco sobre esse último tópico, comunidade dos salvos, que é muito interessante, né? Nós vamos hoje para a lição de número 2, mas antes dela, então nós vamos dar uma olhadinha rápido nessa lição, o que é importante pensarmos. Uma das imagens bíblicas mais importantes a respeito da igreja pode ser contemplada a partir da expressão o corpo de Cristo. Tal expressão revela que a igreja não é uma mera associação, isso ficou muito claro na lição, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. E aí vem uma pergunta de reflexão. Você se sente conscientemente parte desse corpo? Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como a igreja foi planejada por Deus? E o que a igreja de fato é? São perguntas para refletirmos. E para pincelarmos aí essa lição de número 1, pastor Fábio, a lição ela traz sobre a igreja, né, nessa ideia, pensando sobre a origem da igreja, e ela trabalhou bem, com muita propriedade, tanto no Antigo como na Nova Aliança, essa ideia. E eu gostaria que você falasse para nós e para os nossos inscritos aí que estão sendo alcançados sobre a igreja no Antigo Testamento. É interessante a gente pensar e analisar a palavra igreja. Ela é muito comum hoje nos nossos dias, né? No Novo Testamento. Eu sempre gosto de usar aquele texto que está em Mateus capítulo 16, se eu não estou enganado, versículo 18, onde eu digo que ali que Jesus traz a primeira vez a palavra igreja, né? Onde ele diz que edificarei a minha igreja, né? Pronome pessoal possessivo, ele está dizendo é minha, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se a gente analisar em todo o Antigo Testamento, e no caso é o que nós estamos aqui vendo agora, pincelando, nós vemos o desejo de Deus de sempre reunir o seu povo em torno de si, né? E que ele estivesse no centro dela, no centro desse povo, dessa reunião. Mas as palavras mais comuns usadas no Antigo Testamento não é a igreja, mas você vê convocação, povo de Deus, assembleia, congregação, né? Então a gente vê essas palavras. Mas você sempre vê um Deus querendo reunir o seu povo e querendo ser o centro do seu povo. O que me chama a atenção também, dentro dessa primeira lição, que nós estamos só trazendo a pincelada, é que se nós analisarmos aqui todo o contexto das 13 lições que nós vamos abordar e foi mencionado agora, da 1 a 13, nós vamos girar em torno de 3 pilares, né? E eu estava vendo ali, fazendo uma análise, né? E a gente vê que elas não estão em ordem, mas elas estão baseadas dentro da origem da igreja, as lições, dentro da natureza da igreja e da vocação da igreja. Elas não estão em sequência, mas elas estão embasadas nisso. Então Deus, a igreja, ela tem uma origem, ela tem uma natureza própria dela e tem a vocação para que Deus o direcionou. E no Antigo Testamento a gente vê Deus sempre reunindo o seu povo. A gente vê aqui algumas formas como o tabernáculo, né, a tenda. A gente vê que quando com Moisés começa ali, efetivamente ali começa o tabernáculo, nós vemos um Deus querendo reunir o seu povo, está no centro do seu povo, trazendo eles para si, né, querendo ser, não só estar junto, mas querendo ensinar, orientar, direcionar. Embora a gente vê a nação, por muitas vezes, o povo de Israel, né, querendo se distanciar do Senhor, ou distanciando. E para finalizar, pastor, eu queria fazer uma leitura de um texto que me chamou muita atenção, que está em Isaías 65. Né? Isaías capítulo 65, versículo 1,
né, uma menção dessa igreja, que hoje a gente vê ela com mais ênfase, né, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, melhor dizendo, e a gente vê Deus já lá no Antigo fazendo menção desse povo. E aqui a gente vê reunião não só do povo hebreu, né, mas de gentios, né? Isaías 65, versículo 1. Olha que interessante, deixa eu abrir aqui para ler para os nossos irmãos, para você ver o que eles vão dizer, né? O que vai dizer a palavra. Diz assim, ó: fui buscado pelos que não perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chama pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Né? Então a gente vê aqui já Deus falando dessa reunião, falando dessa instituição. A gente vê em Jesus, ali em Mateus 16, 18, Jesus trazendo a primeira vez a palavra igreja, essa vontade de Deus, né, de reunir. E é lógico que é muito mais complexo do que a palavra reunião, né, ou assembleia dos santos. Mas é algo maravilhoso que a gente pode refletir de uma maneira mais ampla daqui para frente, né? Glória a Deus, né? Obrigado, pastor Fábio. Então, pensa assim, então, na igreja no Antigo Testamento, e agora eu dirijo ao presbítero Alan, para que ele também dê uma pincelada aí sobre a igreja no Novo Testamento, né? Claro que daí entra aquele assunto que o senhor parece que facilita mais a ideia de falar de igreja no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, como você já comentou, ele é repleto do assunto também, né? A igreja sempre foi, né? Deus ter o seu próprio povo, Deus ter a sua origem. Claro que nós olhamos à luz do Velho Testamento e entendemos que há uma preparação e um caminhar de Deus para trilhar. No Antigo Testamento, Israel ele era tido como um povo especial, reservado, escolhido, separado do próprio Deus. Porém, nós vemos que desde Abraão, Deus havia falado que as nações seriam benditas, seriam alcançadas, todas as nações e todos os povos. Nunca foi a vontade nem o planejamento de Deus apenas um único e exclusivo povo. O amor de Deus alcançaria a todos. Porém, haveria necessidade de um planejamento para se chegar à sua plenitude. E falando em plenitude, esse plano de Deus, nós vemos que a própria Bíblia revela que Cristo ele foi sacrificado e morto, né, antes da fundação do mundo, dentro da presciência de Deus. E quando nós olhamos, a Bíblia Sagrada nos revela de maneira extraordinária, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 26, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Gálatas 4:4, um assunto sempre muito comentado, fala que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob, quer dizer, debaixo da lei, ainda a lei estava em seu final de dispensação, quando Cristo nasce, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, se no Antigo Testamento a ideia de um povo que é chamado para uma reunião, para convocações, para tratar de organizações, este povo trazendo para a nova aliança é eclesia, né? Eclesia. E essa palavra vai trazer a funcionalidade, a ideia, a origem, o caráter e a finalidade da igreja, que é trazer essa mesma mensagem, agora de convocação para com aqueles que estão fora para dentro. Aqueles que estão fora da presença do Senhor, aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, a igreja agora vem com essa meta, com essa visão e com esse papel, que é pregar a palavra do Senhor, indistintamente para todos os povos, raças, línguas e nações. Então a igreja ela é constituída pelo corpo místico de Cristo, e aonde todos são alcançados, porque ele garantiu esse direito na cruz do Calvário, através de sua morte e ressurreição, pagando a dívida que nós tínhamos através do pecado. Ele rasga, ele paga, ele cumpre, e agora ele fundamenta nele, como já mencionado pelo pastor Fábio, né, a igreja que ele estabelece nele, que agora teria um papel de, através dele, levar essa mensagem de salvação para todas as pessoas.
Glória a Deus, né? Que maravilha. A conclusão dessa lição de número 1, a última parte dela diz assim: a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada ou fundamentada sobre seres humanos ou teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Então conclui-se essa lição. Sim, pastor Fábio, fique à vontade. Uma coisa importante a ser lembrado, pastor Ivacir, presbítero Alan, é que o projeto da igreja, nascendo no Novo Testamento, né, através de Jesus, ali em Atos, não é um plano de Deus frustrado que não deu certo, então vem Jesus e resolve que a igreja não, para a gente não cair em contradição. Isso aí sempre foi projeto de Deus, antes da fundação do mundo, essa reunião. Apenas Deus foi revelando ao longo dos anos, Deus foi tratando, foi preparando, mas isso aí sempre foi projeto de Deus. Sim. Deus nunca foi frustrado nos seus planos, nas suas ideias. Isso é projeto antigo, que hoje nós vivemos no Novo Testamento. É interessante essa pontuação que o pastor Fábio coloca, o pastor Ivacir, professores que nos acompanham, porque dentro de algumas pessoas poderiam pensar, não deu certo com tal líder, não deu certo com tal época, então Deus foi levantando outro até... O tabernáculo não funcionou. Não funcionou. O próprio Israel rejeitou, conforme acho que é João 1, 11, 12. E olha, tá vendo? Eles não aceitaram, aí a gente entrou porque eles não aceitaram. Não. Em Cristo, em Deus, em seu plano infalível, imutável, sempre estava nessa ordem. Cristo viria ao mundo, até porque o versículo é muito rico em nos trazer essa convicção. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o homem fosse criado, já estava na presciência divina o planejamento da salvação para todas as nações. Glória a Jesus, né? Apocalipse 13:8, né? Eu gosto desse texto, né? Cordeiro que foi morto desde a fundação, já estava planejado, né? Muito bem, a gente dá essa passada rápida pela lição de número 1 e agora nós vamos propriamente para a lição de número 2, que é as imagens bíblicas da igreja, né? E aí eu quero pedir ao pastor Fábio para fazer a leitura do texto áureo dessa lição de número 2. Ok. Texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Os objetivos da lição, que são 3, pedir ao presbítero Alan para ler eles. Objetivo primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Objetivo segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E o terceiro objetivo, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 32, e também na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Após a leitura bíblica, nós vamos para o comentário do conteúdo aí dessa lição dos pontos, né? E é importante pensar, porque símbolos, né? Pensar em imagens da Igreja de Cristo, olhar para isso, né? Imagens bíblicas, noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus, né? Que são pontos que nós vamos destacar hoje aqui na lição de hoje, porém não são todos, há muitos outros, porém nós vamos pensar nesse, que a Bíblia apresenta diversas imagens, né? Que revelam em determinado aspecto da natureza da Igreja de Cristo. E hoje nós vamos olhar então para esses pontos aqui pensando, e eu vou pedir ao pastor Fábio para esse ponto de número 1, que é imagens que descrevem relacionamento. Depois nós vamos ver imagem que descreve função e, por fim, por último, imagem que descreve habitação. Mas as imagens que descrevem relacionamento, quando a gente vai olhar, pastor Fábio, para a noiva de Cristo, nós vamos olhar para a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. Eu tomei nota de um assunto aqui, que assim, alguns textos bíblicos que descrevem essas imagens da igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja como noiva, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Então, pastor Fábio, eu vou deixar contigo o comentário desse primeiro ponto, que é imagens que descrevem relacionamentos. Já está implícito aí, né? É um relacionamento. A imagem bíblica aqui da igreja, ela está relacionada mais no sentido de simbolismo, não imagem física, né? Nós não estamos falando em imagem de escultura, algo físico aqui que vai representar, não. É um simbolismo, né? E essa imagem bíblica aqui, ou essas 3 que são citadas aqui, antes eu queria fazer a leitura de novo, mostrar aqui, esse texto áudio para nós, ele já traz para nós aqui, né, algo interessante. Vai chamar de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você vê aqui que é toda a intenção de Deus de desenvolver um relacionamento com o seu povo. Então, essa instituição igreja, ela está baseada dentro de um relacionamento de Deus para conosco. E nós indo aqui, os nossos amigos e irmãos, já para o primeiro tópico, nós vamos poder analisar o seguinte. Primeiro ponto, vai falar sobre a noiva. A noiva como alguém que ainda não teve relacionamento físico com o seu marido, mas ela está, como diz o texto aqui, né? Ela está pura, ela está virgem, guardada e esperando esse momento que seria o casamento, né? Então fala dessa pureza, dessa santidade, dessa guarda, né? E é importante já lembrar aqui a você, mulher, né? Você homem que deseja ter um relacionamento abençoado por Deus aí no seu casamento, né? Aqueles que desejam casar, é lógico, e nós recomendamos e reforçamos, você deve se guardar para esse relacionamento, para que ele seja primeiramente abençoado por Deus, assim como a igreja. Porque se a igreja não se manter pura, virgem, tá? Eu estou falando sem relacionamento mesmo, né? Ela não tem como ser abençoada pelo seu Senhor, né? E não tem como esse casamento que vai acontecer, e nós já vamos ver aqui o segundo tópico aqui, que seria onde aqui Paulo vai falar sobre a esposa de Cristo, né? Que aí já é esposa, já está havendo esse casamento. Então nós temos que nos guardar, se manter santo, né? Convém destacar que a palavra grega pátinos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, né? Ela não teve o primeiro contato e está pura, aguardando, né? Está casta, aguardando, sendo fiel ao seu futuro marido, né? Isso também implica que o marido tem que ser puro. Ele tem que se guardar. Não é um lado só que se guarda, é os dois lados.
E nós não podemos questionar aqui, porque Cristo é santo, né? E ele é santo, e ele fez tudo pensando na sua noiva, né? Na sua igreja. O segundo ponto, a gente vai falar sobre a esposa. Esposa é aquela que contrai, né, núpcias, né? Aqui também forma vivida a imagem da igreja como esposa. Assim é destacada a pureza da noiva e também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor, né? Então a gente vê, hoje nós estamos aqui como noiva aguardando. Nós sabemos que quando Cristo vir buscar a igreja, nós somos arrebatados, haverá simbolicamente esse casamento, né, da igreja com o Senhor, né? É um simbolismo, tá? Para deixar bem claro, porque senão tem aqueles que pegam a palavra, distorce aí, né? Nós estamos falando de um simbolismo da igreja, né? Haverá esse casamento, onde a esposa, a noiva, passa a ser esposa. E o terceiro ponto, que é importante, fala sobre o rebanho de Deus. Aqui nós já estamos falando, já está mostrando o cuidado de Deus, o Senhor sendo o pastor desse rebanho, zelando por ele, cuidando dele, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim como ele tem um cuidado sobre ela, ele provê, ele é fiel, né? Ele mostra no seu pastorio o cuidado, zela pelo rebanho, né? Nós somos também chamados de rebanho de Deus. Então a gente vê aqui a virgem, nós vemos aqui a esposa e nós vemos aqui o rebanho de Deus. Todas as formas de Deus mostrando esse cuidado, esse zelo e essa atenção voltada para a igreja. E o que nós podemos destacar para nós finalizarmos aqui é que em todo o aspecto, em todos os pontos, essa igreja, ela tem um Senhor, ela tem um Deus, ela tem um esposo, ela tem um noivo, ela tem alguém que está zelando por ela, é fiel por ela, não podemos dizer isso porque ele é fiel e ele cuida dela e ele espera por ela. Então, né, nos mantenhamos aí fiéis e firmes para esse grande dia. Quando a gente fala de imagens de relacionamentos, já deixou claro que é uma figura, isso é um simbolismo, né? Mas eu gosto muito do texto de Efésios 5 e o 25, porque nós 3 homens aqui, né? 3 maridos. E é muito interessante que Paulo ele descreve a figura de um casamento judaico, né, para fazer essa ilustração, a preparação e tudo. E ele vai dizer lá, mas vós, maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Eu acho interessantíssimo olhar para isso, porque esse relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja, Alan e Fábio, ele deve ser o parâmetro, né, para a área de família, né, para todo relacionamento entre marido e mulher, entre casais, né, entre a família cristã. Né. É muito interessante olhar para essa ideia de relacionamento, pensar nisso, né, ovelha, pastor, né, noiva, noivo, marido, mulher. Né. Então a gente vai enriquecendo os comentários aí a cada dia, muito bom. O segundo ponto, a gente vai olhar para ele agora, eu vou me dirigir ao presbítero Alan, que é as imagens que descrevem função. E ele vai trabalhar muito aqui, eu até coloquei aqui por extenso, a questão de Êxodo 19, 5 e 6, Isaías 43 e 3, porque as imagens que descrevem função vai tratar justamente da leitura do texto, leitura bíblica em classe, que é a de Pedro, né? Quando a gente lê a 1 de Pedro 2,9, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo. Né? Então, a função agora, que é a imagem, o simbolismo aqui. Eu quero, olha aqui, ó, o Êxodo 19, 5, 6, assim, ó, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino e sacerdote, uma nação santa. Êxodo 19, 5, 6. Isaías 43, porque eu, Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Capítulo 12 de 1 Coríntios também vai dar bastante sobre essa ideia. Né? Então, assim, presbítero Fábio, eu gostaria que você trabalhasse aí para nós esse ponto 2, as imagens que descrevem função. Ok, pastor, eu estou maravilhado com essa revista. Até confesso que ao pegá-la e ao ter o contato com esses 2 comentários iniciais, né, a primeira e a segunda lição, nós estamos diante de uma disciplina
teológica da igreja, né? Que é a eclesiologia, né? Eu ia dizer a martiologia, mas é a eclesiologia. E, bem como o pregador falou em uma ocasião, e o professor, é uma das doutrinas que tem sofrido ao longo de muitos anos embates, ataques, em suas muitas invenções odiernas que nós temos tido, acerca da estrutura da igreja, né? Se observa que a lição, o trimestre, o nosso comentarista, ele traz, bem já pontuado pelo pastor Fábio, né, que o corpo de Cristo, a igreja, ela tem a sua origem, ela tem a sua natureza e ela tem uma vocação. Não é algo aleatório que foi criado para que o homem pense aquilo que ele queira pensar. Não é algo que o homem pode... Não, eu vou fazer do meu jeito assim. Não. Ela tem uma origem, ela tem sua fundação, ela tem sua natureza e seus objetivos. E tudo isso está baseado e revelado para nós na palavra de Deus. Quando nós saímos ou queremos criar ou inventar coisas, pretextos, adereços, para querer incluir com uma ideia de nossas próprias mentes e metodologias, quem sabe, né, dos networks e tantas coisas, nós deixamos de ser igreja. A igreja não é o fruto da imaginação do homem. A igreja, ela é o resultado de um plano salvador de Deus, criado por Deus e estabelecido. Cristo, quando a funda, ele traz para nós todas essas orientações da relação, do nosso papel. Então, logo, querido professor, querido aluno, todos que nos acompanham, a igreja existe, ela tem as suas funções, funcionalidades, metas e planos. Eu quero acreditar que esse será um trimestre para que nós possamos validar cada vez mais, reforçar, não é, o ensinamento da importância da igreja dentro do seu fundamento bíblico. É muito importante que o querido professor ressalte isto. Dentro do primeiro ponto, como já bem comentado aqui pelo nosso pastor Fábio, acerca das imagens que descrevem um relacionamento, agora nós recebemos desse mesmo Deus as orientações daquilo que nos descreve e das funções que esses papéis ao qual ele nos trouxe, nos chamou e nos separou, que deve se reverberar através da nossa vida. Observe que a leitura diz, né, bem aqui no primeiro subponto, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Veja bem, esse povo que agora tem um relacionamento, que tem uma simbologia, que tem agora todo um tratado, mas o que nós realmente somos e passamos a ser em Cristo? É o que o comentarista da lição traz através da palavra de Deus, e ele vai trazer para nós, não é? Geração eleita, está bem comentado na lição, que vai trazer o entendimento dentro do original, genos, né? Que é falar no sentido de uma raça, de um povo escolhido, de um povo que ouviu a palavra, que ouviu o chamado e que aceitou esse chamado. E essa mensagem de Deus é para todos. Observe porque o texto, a Bíblia nos ensina que não há distinção, nem de raça, não há distinção de cor, porque ele é branco, outro é negro, não há distinção de sexo, é homem ou é mulher, não, de forma alguma. Deus, em suas mensagens, ele veio para alcançar a todos, porque todos necessitam de uma salvação. Ou status sociais, onde muitas vezes os seres humanos passam a ser valorizados apenas pelo que têm, pelo que possuem, e, lamentavelmente, a visão capitalista de ser leva as pessoas a dar valores às coisas e não às pessoas, e lamentamos isso. Porém, Deus, ele é aquele que ele valoriza todo ser humano de uma mesma forma e maneira. Então, nós fomos eleitos no Senhor por ouvirmos sua palavra e atendermos o seu chamado. Esse povo que é chamado, que é escolhido, agora ele tem funções em sua vida, que é de ser, olha só, sacerdócio real. Qual é a função da figura do sacerdote quando nós olhamos para a antiga aliança?
é o homem que intercede, é o homem que ora, é o homem que oferece o sacrifício. Este é o papel da igreja, manter a intercessão, manter a oração, não é? Interceder pelas pessoas, pelos pecadores. É a função da igreja continuar esse exercício da intercessão, de ligar o homem a Deus, de entender e dar esse caminho. A antiga aliança trazia esses ensinamentos e isso se reflete para nós hoje, enquanto igreja espiritual do Senhor. Nós vamos continuando, nação santa e um povo adquirido. Está até no comentário, na leitura bíblica em classe, aonde o Senhor mostra que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser, não é? Essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Então veja e observe que pela lição que nós temos aqui trilhando, e corroborando com o que eu já falei há pouco, igreja não deve ser um fruto da imaginação de ninguém, porque ela tem uma missão, ela tem uma pauta a seguir, ela tem um caminho a trilhar. Não é? Então, esse povo agora passa a representar o próprio Deus. A igreja é a agência de Deus aqui na face da terra. Então, observe que a gente representa Deus e, através da nossa representação, pela palavra do Senhor, como nos orienta a nos portar e a sermos. E quando vem para o corpo de Cristo, aí sim, como já até ajudado pelo pastor Evalci, o apóstolo Paulo ele ensina a igreja de Coríntios uma riqueza muito grande. Quando ele fala no capítulo 12, a partir do versículo 12, querido professor e você que nos acompanha, leiam esses textos em casa, porque isso vai endossar e enriquecer. Mas o apóstolo Paulo ele traz a atenção de todos nós, não apenas da igreja de Coríntios, sobre a questão da unidade dos membros de um corpo, mostrando para nós que o corpo místico de Cristo ele está constituído por todos esses tipos de pessoas, independente de raça, tribo, nação, não é? Somos todos nós. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele coloca aqui para nós algumas coisas, pois ele fala de todos os membros de um corpo. Observe que não são todos os membros de um corpo que aparecem, não é verdade? Existem, por exemplo, se eu olhar para a minha mão mesmo, eu tenho o dedo mínimo. Para muitas pessoas é um dedo que não tem muita coisa. Porém, eu preciso entender que quando eu não o tenho, eu deixo de ser uma pessoa normal. Eu passo a ser uma pessoa que tem uma deficiência. Então, todos no corpo têm a devida importância para o funcionamento deste corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer, você já imaginou se eu dizer para o pé que eu não preciso dele? Como que eu vou andar? Você já imaginou que se você vai dizer para algum outro membro por que ele não aparece de maneira externa no corpo e dizer que não precisa dele, mas ele é fundamental para o funcionamento da minha engrenagem orgânica? Então, a todo você, querido irmão, querida irmã, isso aqui é até aplicação agora. Muitas pessoas, às vezes, eu preciso estar ali para aparecer na câmera, eu preciso estar ali para sair na foto. Não, você é tão importante para Deus como aquele que está nos bastidores, que não sai na imagem, mas que está ali, às vezes, organizando um banco, organizando uma criança, foi lá organizar o banheiro que deu um problema. Então, dentro desse organismo e dessa unidade de corpo, todos os membros são importantes. Então, essas são as imagens, não é? Que nos descrevem como função. Somos um povo santo, eleito, separado, devemos representar a Deus, temos uma missão, temos um papel, temos um método e não podemos deixar de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Glória a Jesus por isso. E é interessante, uma vez, a uma igreja que estava pastoreando, eu falei sobre esse texto de Coríntios 12, sobre utensílios da casa fora do lugar, né? Então, você chega na casa de alguém para visitar e é recepcionado na sala, você já não vai entrar vendo a cama, né? Ou guarda-roupa, assim por diante. Está tudo no seu devido lugar no cômodo. O corpo é dessa forma, né? É muito interessante pensar nessa ideia do corpo. Nosso programa, por exemplo, ele deixa claro isso, né? Nós gravamos, o Ian, o diácono Ian, né? Jovem, talentoso obreiro, que é filho do pastor Fábio, faz a edição. A voz é colocada pelo diácono Josiel,
toda a estruturação pela nossa comunicação aqui da TV Moambique, que está tudo ali, ó, do outro Ninguém lado. nem vê, né? Não, ninguém está vendo. Evangelista Daniel, Evangelista Enésio, irmã Raquel, cooperador, irmão Mauri, todos os outros demais. Quer dizer, há um corpo para que isso funcione, né? E essa funcionalidade é muito interessante de se pensar. Então, olhamos então para imagens que descrevem relacionamento, imagens que descrevem função, e agora vamos pensar em algo que eu achei maravilhoso quando estava estudando, que é imagens que descrevem a habitação. Aqui a habitação não é o crente sendo habitação, é a igreja sendo a habitação de Deus, né? Pensando nisso, né? Eu tomei nota do livro de apoio que diz assim, ó, uma das imagens bíblicas mais gloriosas da igreja é a que a apresenta como habitação de Deus. Nesse caso, a igreja é reconhecida na Bíblia como santuário de Deus, casa de Deus, ou seja, Deus habita gloriosamente. Então não há problema nenhum quando estamos no templo dizer a presença de Deus está aqui, Deus habita nesse lugar, né? Então vamos pensar nesse ponto. Eu quero primeiramente dirigir ao pastor Fábio. Santuário e casa de Deus, pastor Fábio. Gostaria de pensar nesses dois pontos. E aqui a questão não é identificar a estrutura arquitetônica, né? Mas sim, então vou deixar contigo aí esse ponto, esses dois pontos. Então, é interessante a gente falar sobre esse ponto agora, as imagens que descrevem a habitação. Eu não posso falar sobre habitação sem trazer a questão do templo e morada do Espírito. Não é o que a gente vai abordar aqui, mas o plano de Deus, a vontade de Deus sempre foi habitar em nós. E hoje nós sabemos que através do seu Espírito Santo, ele habita em nós. Mas Deus também tinha o seu propósito, ele tem o seu propósito de reunir o seu povo. Por isso que nós não podemos também, como alguns desavisados, desprezar a estrutura da igreja, a estrutura física, né? Os nossos templos, né? A casa, a gente chama a casa de Deus, a gente chama de santuário de Deus, embora, como diz o texto aqui, a gente não vai falar sobre a estrutura arquitetônica, mas é um lugar onde se reúne a igreja, realmente o corpo de Cristo. Importante lembrar também que eu, sozinho, eu não sou corpo de Cristo, eu sou membro do corpo, igreja de Deus. Porque isso eu vou abrir precedente para muitos desigrejados e aqueles que pegaram a oportunidade da pandemia e não voltaram à igreja, começaram a cultuar o Senhor na sua casa, sozinho, né? Eu, enquanto sozinho, ou em alguns, eu sou membro do corpo. Mas quando todos os membros do corpo se reúnem, nós se tornamos corpo de Cristo. Corpo, não cabeça. Porque cabeça é Cristo. Então, a reunião dos membros do corpo, né, com mais a cabeça. Porque às vezes você está reunido com vários membros. Mas às vezes esses membros que você está reunido se tornando esse corpo, mas talvez Cristo não é o cabeça desse corpo. Por isso nós abrimos precedentes para várias outras situações aí. Porque uma reunião não quer dizer que é igreja. Nós estamos reunidos em torno do quê? Com o propósito de quê? Quando Jesus fez aquela AGE, lá em Mateus 16, 18, lá só com os discípulos, e ele falou, a minha igreja, ele estabeleceu parâmetros que ele estabeleceria para ela. Ele está dizendo o seguinte, ó, essa igreja é minha, não é de mais ninguém, sou eu que vou escrever, sou eu que vou fazer, eu estou sendo um pouco mais enérgico, eu vou ditar as regras para ela. E se você pegar no próprio Mateus 16, lá no versículo 24, né, a AGE vai, eu estou dizendo uma Assembleia Geral Extraordinária, vai de Mateus 16, do 13 ao 23. Mas já no versículo 24, ele já dá a primeira regra para formar essa igreja. Ele diz o seguinte, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, começa as regras, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, se você faz parte de uma igreja, ou melhor, que se diz igreja, que você não aprendeu a negar a si mesmo, né? Você não tomou a sua cruz a cada dia, então não é igreja. Pode sair daí, tá errado.
se ela não ensina que você tem que negar a si mesmo, os seus costumes, as suas regras, né? Ou se ela aceitou aquela bagagem que você trouxe lá de quando você não era crente, e ela aceita aqui e saia dela porque está fora do projeto de Deus. Se Jesus disse que a igreja é dele, é minha, e as regras é ele que estabelece, mas ele disse, ele é bem sincero aqui, ó, se alguém quiser, ninguém é obrigado. Então nós temos que seguir essa ordenança do Senhor, né? Eu saí um pouquinho aqui porque eu achei interessante a gente pensar nisso. Porque senão nós vamos abrir precedentes, o que está acontecendo aí, para várias, não sei nem como que eu posso dizer, várias instituições que se dizem igrejas, templos de Deus, instituições de Deus. Deus não criou uma instituição. Deus não criou um templo. Deus não criou um prédio. Ele criou, ele falou assim, ó, ele disse o seguinte, ó, para Pedro lá, ó, digo, pois, que tu és Pedro, e sob esta pedra, apontando para ele, ele disse, ó, eu sou a pedra, tá? Eu sou a fundação dessa igreja, né? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ó, porta não anda, viu? Como que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Porta fica parada. Então ele está dizendo que a igreja seria uma igreja em movimento. Que avança, né? Que avança, né? E porta do inferno não vai prevalecer. Só que aí hoje nós estamos vendo aí santuários que se dizem de Deus, casa de Deus, onde Deus não é o cabeça desse corpo. Tem membros? Tem. Tá o corpo reunido, mas o cabeça tem outra pessoa que não é Jesus. Porque não segue nenhum dos parâmetros de Deus. Anuncia um evangelho de facilidades, de modernidades, e a gente viu aí nesse final de ano que coisas terríveis acontecem, né? Tem regras, e as regras não sou eu que estabeleço não, tá? Eu só estou dizendo o que está na palavra. Se você achar ruim, você questiona Deus e questiona o próprio Jesus. Eu só tenho, né? A Bíblia só diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós obedecemos a palavra de Deus. A primeira ele começa, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ah, se não tem renúncia, não é evangelho. É verdade. Se não tem cruz para carregar, não é evangelho. Não, mas o pastor falou, ele falou o que ele quis, mas não é o que a Bíblia diz, né? Paulo disse, ó, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu já disse aqui e poderia dizer novamente, se nós pegarmos um padrão de Paulo e trazer para o dia de hoje, nós diríamos o seguinte, não, esse homem não foi abençoado por Deus, não. Olha o que Saulo passou, o jeito que ele morreu. Gente, o padrão bíblico não é diferente desse padrão que está sendo apresentado como igreja. Nós estamos vendo várias casas aí que não são igrejas, são caixas de show. Fala-se do Jesus, mas não é o Jesus que a Bíblia ensina. Ah, mas Deus é amor, é maravilhoso, é paz, sim. Mas tem regras para seguir a Ele. Não é de qualquer jeito, não. Eu sei de onde eu vim. Eu não nasci no lar evangélico. Eu sei o que eu tive que renunciar para estar hoje aqui, servindo a Deus. Mas isso aqui também não é santarice, não. Nós somos falhos e pecadores e todos os dias carecemos da graça de Deus. Mas para a gente ser igreja realmente reunida, firme, nós temos que seguir pelo caminho que Deus, ou melhor, que Jesus estabelece pela sua palavra, né? Tem regras, não é de qualquer jeito. Verdade, pastor Fábio. Interessante, santuário de Deus, casa de Deus, né? Timóteo 3,15, Paulo vai advertir Timóteo, falar da igreja do Deus vivo, né? Que é a casa de Deus. Mas eu achei um ponto interessante aqui, assim, que eu gostaria até de abrir aqui, que vai dizer aqui no subponto 2 que a base da sociedade está na família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Ao inverso, ele traz, também existe a reciprocidade da verdade. Famílias fracas tornam igrejas fracas. E aí traz a ideia, pastor Fábio, do que você traz desse aí. Tem locais aí que estão ajuntando pessoas, mas a cabeça não é o Cristo. É um corpo sem uma cabeça que nós cremos. Né? Existem vários membros, existem vários corpos aí, né? Mas quem que é o cabeça desse corpo? É Cristo. Então tem que ser do jeito dele, não é do meu jeito. Exatamente. Senão eu vou abrir precedentes, eu vou abrir... Ah, mas eu não vou pregar. Ah, mas a gente não prega o evangelho para encher a igreja. A gente prega o evangelho porque é a ordenança da palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence. Mas eu não posso pegar isso como precedente para abrir. Não, é fácil encher a igreja hoje. Mas é como diz a palavra, é geração eleita, nação santa. Povo não é de qualquer jeito.
Tem princípios que nós não podemos quebrar. Quando nós trabalhamos a palavra e Cristo é o cabeça, aí temos famílias fortes. Sim, a família é a base, né? É a primeira, assim, nós olhando, é uma instituição estabelecida por Deus. A família é a base. E bem feliz esse comentário que o senhor faz aí sobre família estruturada, família ordeira, família com estrutura, família que segue os padrões, a educação, a orientação. Ela vai refletir na sociedade, como também vai refletir na igreja, que também é uma instituição estabelecida por Deus. Então, isso é de fundamental importância. E também, como bem escrito, do outro forma, do outro modo, da outra maneira, uma família sem estrutura também vai refletir tanto em pessoas na comunidade cristã com falta de base, com falta de estrutura, como também na própria sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Precisamos de famílias fortes, né? Famílias edificadas. E, por último, aqui nesse subponto 3, né, que nós estamos pensando aí sobre essas imagens que descrevem a habitação, o pastor Fábio já com muita propriedade citou santuário e casa de Deus, mas também há o terceiro subponto que eu quero dirigir ao presbítero Alan, que é o privilégio de ser igreja. Gente, se há um privilégio na vida do cristão, na família cristã, é o privilégio de ser igreja. Eu deixo esse comentário contigo. Olha, é maravilhoso estudar o que nós estamos estudando, né? E chegar a esse ponto aqui, puxa vida, nós não éramos dignos, começar por aqui. A graça é um favor não merecido. Se todos nós pudéssemos parar para analisar e pontuarmos tudo aquilo que sem Cristo nós deixaríamos de ter, olha, deixaríamos de ter a salvação, deixaríamos de ter o perdão, deixaríamos de ter o batismo no Espírito Santo, deixaríamos de ter uma vida espiritual frutífera em Deus, deixaríamos de ter a proteção. Olha, é um privilégio ser igreja do Senhor. Então, o próprio subponto, ele de certa maneira, traz um entendimento geral de tudo isso, porque, à luz dessa lição mesmo, como diz o comentarista, podemos fazer essas considerações, que a igreja é uma instituição estabelecida por pessoas salvas, a igreja de Cristo, não é? A igreja do corpo místico de Cristo, uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Não é? E observe o versículo 1 do capítulo 65 do profeta Isaías. Veja que Deus nós temos. Um Deus que, quando alguém o chama, ele está pronto para ouvir. Não é? Então, veja que a igreja passa a ter esse privilégio de ter um Deus que se tornou nosso Deus. A igreja, nós como igreja do Senhor, temos essa abertura, como somos os servos de Deus, falar com Ele, conversar com Ele. A igreja, que é uma instituição formada de salvos, que exerce essa função sacerdotal de interceder, de ajudar, que ora diante de Deus perante o mundo, que anuncia ao mundo a salvação, que leva a outros que estão perdidos a oportunidade de alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Esse é um privilégio. E isso faz parte, nessa segunda parte aqui, da frutificação, né? O Senhor vai orar, vai nos ensinar que Ele é a videira e que nós somos os ramos, as varas, e toda vara nele dá fruto. Então a igreja ela está aqui para frutificar, levar à frente a mensagem da cruz, a mensagem que transforma, o evangelho que transforma, que perdoa, que batiza, que cura, e que anuncia que Cristo um dia há de voltar para buscar a igreja. Então, é um privilégio fazer parte dessa igreja e guardarmos a palavra do Senhor como a palavra de Deus nos orienta, que devemos tê-la e devemos praticar. Pastor, e você? Glória a Deus. Obrigado, Alan. Que privilégio de ser igreja, né? O comentarista coloca aqui no terceiro ponto que ele destaca aqui, né? A igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. E é por isso que é um privilégio fazer parte dessa igreja. Né? Glória a Jesus por isso. Sou grato a Deus, pastor Fábio, presbítero Alan, por vocês estarem aqui hoje, né? A gente iniciando aí esse trimestre, esse novo ano, né? Com expectativas em Deus, né? Porque eu falei até na virada, se a gente colocar expectativa naquilo que nós queremos e no homem, a gente pode se frustrar. Sim. Mas se nossas expectativas estiverem em Deus, nós teremos aí êxito e galgaremos o melhor nesse 2024. Pastor Fábio, algum comentário final? Pastor, não, eu só queria finalizar aqui com essa palavra que eu achei interessante.
Segundo a Igreja de Cristo, ela é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Nós somos chamados de salvos e santos. A palavra santo, ela quer dizer separado, guardado, puro, não contaminado, que não se contamina. Então já traz bem claro o que é ser salvo, né? O que é ser igreja, né? Eu só quero dizer aos nossos amigos e irmãos que tomem muito cuidado com esse evangelho de facilidades. Jesus em nenhum momento pregou facilidade. Não disse que seria fácil, como muitos estão anunciando. O nosso projeto não é encher igrejas. O nosso projeto é levar o evangelho da salvação. Deus vai salvar as pessoas. Ele pode salvar. Mas ele precisa de uma decisão nossa, pessoal. Ele precisa de um aceite nosso. Não é por força, não é por violência. Tá? Tome cuidado, a gente tem que se preservar, principalmente nesses últimos dias. Né? Eu digo isso como pastor de igreja, como pastor de congregação, que me preocupo muito com os nossos membros, aqueles que estão ali sobre o nosso cuidado, né? Para você não comer porcaria por aí, para você não aceitar tudo. Toma muito cuidado hoje com o que você ouve, com o que você vê, né? E com o que você se alimenta, para você não perder a sua salvação, achar que está sendo salvo ou está salvo e se perder. E o pior de tudo, perder você, a sua casa, a sua família. Né? Não troque nada por Jesus. Não troque a salvação por esse falso evangelho de facilidades aí, que a Bíblia não ensina isso. Verdade, né? Alan, o comentário final. Pastor, e você, professores que nos acompanham, o nosso desejo é que nós possamos estar bem aplicados à importância desta lição, que vai trazer para nós, que vai evidenciar a função da igreja, sua natureza, sua origem, sua funcionalidade, a fim de que todos nós possamos ter isso bem claro e nos fortalecermos no Senhor, a fim de que, como o comentário do nosso pastor foi feito, pastor Fábio, nós possamos estar certos e seguros do que somos, do que temos que fazer e por onde trilhamos. Então, que Deus ajude, que Deus continue abençoando a cada professor, a cada aluno, em nome de Jesus. Pastor Evalcir, eu queria que o senhor lesse só um versículo para finalizar, para concluir. Tá aí no jeito aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu quero deixar essa palavra para os nossos irmãos. Diz assim, pode ir abrindo a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda de Jesus. Muito bem, obrigado, pastor Fábio. Deus abençoe uma vez mais vocês dois, em nome de Jesus. Há muitos, infelizmente, com muito respeito eu falo isso, as redes sociais aí estão entulhadas disso, de pessoas criticando a igreja. Mas o convite nosso é para que você, ao invés de imergir nessas redes sociais que entulham tanta lixeira na sua vida, faça uma imersão na palavra, no estudo desse trimestre, nos acompanhando através do Facebook, através da TV Mão Amiga, das demais plataformas digitais, YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Acompanhe isso e você será alimentado pela palavra e aprenderá o verdadeiro sentido de ser igreja. Pastor Fábio, faça essa oração por nós, nos despedindo. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esses minutos, expondo e aprendendo com a Tua palavra. Te pedimos que o que mencionamos aqui, Senhor, entre no coração de nossos irmãos e amigos, aquele que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que a Tua salvação chegue até ele. Pai, abençoe-nos nesse ano que está se iniciando, novas oportunidades, Senhor, tantas situações, que o Teu cuidado seja sobre nós e sobre a Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, convite para você assistir a próxima aula, a terceira aula desse trimestre, a natureza da igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.